Professor, a gente mal piscou e o final do ano tá logo ali, ó, dobrando a esquina e trazendo com ele toda aquela correria típica que só quem trabalha numa escola, principalmente dentro de uma sala de aula, sabe o quanto essa rotina de final de ano letivo é cansativa. É ou não é? Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, sou pedagoga e eu ensino o professor a controlar a ansiedade, a lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula para reconquistar o seu bem-estar emocional. Então, o meu foco é com a saúde mental do professor. E o tema do vídeo de hoje é justamente como a gente pode lidar com esse final de ano letivo de forma que isso não prejudique a nossa saúde física e nem mental. Então vamos lá. Correção de atividades, correção de trabalho, provas finais, lançar nota, preencher diário de classe, elaborar recuperação para os alunos que não conseguiram média, participar de conselho de classe. Gente, tudo isso é extremamente pesado, cansativo. E junto com isso, a gente tem que somar também o ter que lidar com os alunos que também já estão cansados, que também nessa época do ano estão desmotivados e ainda aquela velha preocupação que assombra todo profissional da área da educação no final do ano letivo. Será que está tendo matrícula suficiente? Será que vai fechar alguma turma? Será que eu vou ser dispensado do meu trabalho? Gente, ninguém merece, né? Porque com tudo isso, a gente ainda tem que equilibrar a nossa vida pessoal. Então, nesse sentido, é que final de ano letivo, com essa sobrecarga de trabalho, somadas aí com as 1001 tarefas que acabam aparecendo muitas vezes de última hora, e mais a nossa vida pessoal, nossa exaustão, gente, tudo isso acaba, lógico, formando um grande combo que, se a gente não tomar cuidado, vai prejudicar sim a nossa saúde física e a nossa saúde emocional, ou seja, vai acabar adoecendo os professores. Uma época, gente, em que a cabeça funciona 24 horas, né? A gente tem dores de cabeça, a gente acaba até perdendo cabelo, alergias pipocam, é a fase das ites, rinite, sinusite, tudo quanto é ite aparece, é ou não é? Musculatura fica tensa aqui no ombro, no pescoço, na nuca. Isso sem contar irritabilidade e dificuldade de concentração e a tal da insônia. E vejam só como existe uma ironia aí. A BNCC tem dos seus pressupostos a questão do autoconhecimento e do autocuidado. Mas isso está relacionado a quê? Ao aluno.
ao estudante. E a pergunta que fica é: e o professor? Quem cuida? Como lidar com as nossas emoções? Como lidar com o nosso cansaço? Com o nosso bem-estar? Como é que a gente cuida? Ainda mais, gente, que se a gente parar para pensar, é lógico, todas as profissões, elas têm momentos, têm fases, né, em que os agentes estressores, eles são mais intensos, vamos assim dizer. Eles aparecem com uma frequência maior. Porém, hoje a gente sabe que a profissão, a nossa profissão, né, a docência, ela é uma das profissões que mais adoecem emocionalmente o professor, né? Nós vivemos uma rotina em que o estresse e a ansiedade, eles se fazem presentes de segunda a segunda. E não dá nem pra gente falar que aos finais de semana fica tudo tranquilo, porque a gente também tem trabalho para fazer em casa. E isso sem contar os dias letivos aos sábados. Então, a nossa profissão, ela é uma profissão em que os agentes estressores fazem parte da nossa rotina e que tem determinados períodos em que esse estresse acaba ficando ainda mais intenso. Então, é nesse sentido, professor, a importância da gente aprender algumas estratégias para que a gente possa sobreviver a essa reta final, como eu digo, sem neura. A gente precisa desenvolver ações, a gente precisa desenvolver práticas mesmo que vão melhorar todos os aspectos do nosso bem-estar, principalmente a questão emocional, né? Principalmente a questão ligada à nossa saúde mental. Então, aqui cabe uma definição de autocuidado. O autocuidado, professor, é daqueles termos que hoje ele vem sendo muito relacionado a desenvolvimento pessoal, a questão de algo muito restrito a uma determinada bolha, a uma determinada esfera da sociedade, né? Muito ligado aí à questão de spas, de relaxamento, enfim. Porém, não é isso. Autocuidado, professor, não é luxo e autocuidado também não é modismo. Autocuidado, por definição, né? A palavra, ela diz respeito a um conjunto de práticas de cultivo à nossa saúde e ao nosso bem-estar. São pequenos hábitos, mas que vão muito além de um banho mais demorado ou da leitura de um livro. Lógico que essas duas coisas são excelentes, mas é algo maior. O autocuidado é algo que vai muito além disso. E tem uma palavra que eu falei agora há pouco: pequenos hábitos. Então não é assim, uma vez por semana eu vou parar e vou meditar, uma vez por semana eu vou... Não, são hábitos. Tem que fazer parte da nossa rotina. Então o autocuidado, ele está muito ligado a um esforço consciente, então intencional, de olhar para si e buscar as suas válvulas de escape. Isso é muito importante. O olhar para si
de forma consciente e buscar quais são as suas válvulas de escape. Então, de repente, o que é para mim algo que ajuda a manter o meu equilíbrio, o meu bem-estar emocional, pode não ser algo que para você faça sentido. E aí é algo que a gente faz ao longo dos nossos dias. Por isso que eu falo que ele é um hábito e ele está ligado a escolhas conscientes que você faz, professor, a partir do momento que você se olha, a partir do momento que você percebe quais são os sinais que o seu corpo e que a sua mente estão te enviando. Então é um momento de escutar você mesmo. O que você precisa para que isso possa te ajudar a manter esse equilíbrio. Então, daí a importância de você estar conectado com o seu próprio corpo, com a sua própria mente e perceber esses sinais como necessidade. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta, professor. Você tem escutado o que o seu corpo e o que a sua mente tem sinalizado para você? Então, é nesse sentido que eu insisto nessa questão de que o autocuidado, ele não é uma futilidade, ele não é mimimi, não é frescura. Embora aqui no Ocidente seja algo muito ainda ligado com a questão da culpa e com a questão do julgamento. Infelizmente, autocuidado é você resistir, professor, ser capaz de lidar com essas pressões, com as adversidades que, por exemplo, a gente está vivendo agora nessa época que é o final do ano letivo, mas sem esquecer de você. Isso é muito importante, é você ter ferramentas para lidar com toda essa pressão, mas sem esquecer de você. Então, não é à toa que o autocuidado, ele está muito ligado àquela ideia, aquela imagem que nós temos da aeromoça, que antes do avião decolar, ela orienta os passageiros aqui. Em casos de emergência, máscaras de oxigênio vão cair e que a pessoa primeiro tem que colocar a máscara nela mesma para depois ajudar a pessoa que está ao seu lado. Então, isso envolve o quê? Envolve a questão de egoísmo? Não, é porque eu não posso ser útil no sentido de ajudar alguém se eu não tiver condições para isso. É só a gente pensar quando a gente está doente. Quando a gente está doente, nós não temos condições físicas para realizar algumas coisas. A mesma coisa é com relação ao nosso emocional. Então, se eu cuido do meu corpo físico para que eu possa trabalhar, para que eu possa desempenhar bem as minhas funções, por que eu não cuido da minha mente? Então, uma outra pergunta para você, professor. Qual é a sua máscara de oxigênio? Será que você já parou para pensar nisso? Qual é a sua máscara de oxigênio? Porque sim, no nosso caso, professor, o autocuidado, ele é fundamental. Porque se a gente parar para pensar na nossa rotina, na nossa realidade, a gente vai ver que a gente faz 1001 malabarismos. Então, é muito fácil
a gente ficar assim preso nessas ocupações, nessas demandas do dia a dia, ainda mais nessa época, que é o final do ano. E com isso, a gente vai fazendo o quê? A gente vai colocando a pilha de provas, as listas de exercícios, os diários de classe, os relatórios dos alunos, o preparo da reunião, tudo isso e mais um pouco a gente vai colocando na nossa frente. A gente vai colocando como sendo algo muito mais importante do que nós mesmos. É ou não é? Depois que eu fizer isso, aí eu vou, se sobrar tempo, aí eu vou. Depois que eu fizer aquilo, aí eu vou não sei o quê. Depois, é sempre depois. E o depois, professor, nunca chega. E aí vem aquela ideia assim, mas já a gente vai tá em férias, aí eu vou pensar em mim. Não, mas já logo mais, já chega dezembro, daí eu não quero saber de mais nada. Aí você tá doente, professor. Aí o cansaço bate, que você não quer nem sair da cama. Aí a irritabilidade tá lá em cima. E a gente só tem vontade de ficar quietinho no nosso canto. Isso é vida, professor? Por quê? Porque a gente acha que a gente tem que cuidar do nosso corpo e a nossa mente, Deus cuida, alguém cuida. Não, professor. Infelizmente não. É como eu disse, o autocuidado são ações práticas intencionais, são escolhas que você faz baseadas nas necessidades que o seu corpo e a sua mente estão sinalizando. E você tem que parar para se escutar, para se ouvir. O grande problema é aquilo que eu falei: sentimento de culpa e achar que está perdendo tempo. Nossa, mas tempo que eu estou fazendo tal coisa, eu poderia ter corrigido não sei quantas provas. O tempo que eu paro a fazer uma caminhada, nossa, já preenchi não sei quantos diários de classe. Lancei nota de não sei quantas turmas. É ou não é? A gente encara isso como perda de tempo. Fora o sentimento de culpa, né? Se eu não tivesse ido dar uma voltinha no quarteirão, não estaria aqui sentado agora terminando de corrigir essas provas. Não estaria agora tendo que lançar as notas porque daqui a pouco acaba o prazo. É ou não é? Pois é, professor. Só que a gente tem que ter consciência de que nós somos a parte mais importante da nossa vida. Estranho a gente falar isso, né? Principalmente quando a gente pensa nos outros papéis que nós desempenhamos, que não só o de professor, de mãe, de esposa, de filha, de amiga. E aí a gente vai lá e ouve essa fulana aí falar que nós somos a parte mais importante da nossa vida. Mas professor, sabe por quê? Se nós não estivermos bem nutridos, bem cuidados emocionalmente, a gente não consegue nutrir e nem cuidar dos outros. Se eu não estiver bem emocionalmente e fisicamente também, eu não consigo desempenhar bem os meus papéis, inclusive de mãe, de esposa, de filha, de amiga, de irmã. Então, professor, isso é muito importante. Quando a gente finalmente tem a dimensão disso e a consciência disso, a gente nunca mais, e eu posso te dizer isso, professor, de coração, porque eu também já tive do seu lado. Eu também não me permitia
por achar que eu estava sendo egoísta, por achar que eu estava perdendo o meu tempo. Até que finalmente eu consegui entender. E hoje eu sou uma profissional muito melhor, mãe muito melhor, uma esposa, uma filha, uma amiga, uma irmã, enfim, tudo muito melhor. Porque eu aprendi a me olhar e a cuidar das minhas necessidades. A gente vai ver como fazer isso. Então, quando a gente fala em autocuidado, professor, a gente está falando nas mais diversas dimensões. Eu estou falando na dimensão física, no cuidado com o meu corpo, minha alimentação. Essa época do ano, professor, é uma época que a gente acha, né, que tudo é perda de tempo. Então, a gente não come direito, come sanduíche enquanto está ali corrigindo uma prova, ou enquanto a gente está, né, no deslocamento entre uma escola e outra, um salgado. Às vezes nem come, né? Pula e a hora que viu, nossa, nem vi, nem comi nada ainda. A gente esquece, professor, de se hidratar. As nossas cordas vocais são instrumentos do nosso trabalho e a gente precisa estar bem hidratado. A gente precisa hidratar as nossas cordas vocais e a gente esquece de beber água. A gente vara à noite corrigindo prova, elaborando exercícios. A gente precisa cuidar do nosso bem-estar espiritual. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando na sua fé, na sua crença. Isso é muito importante. Está ligado também ao nosso propósito. A gente precisa cuidar do bem-estar financeiro, gerir as nossas finanças, tá bem equilibrado, consumo consciente. A gente precisa de um bem-estar profissional. Qual é o meu propósito? O lugar onde eu estou trabalhando está me nutrindo emocionalmente ou está me desgastando? Não por conta da rotina, porque a gente sabe que tem época que, mas por conta das relações. É um ambiente tóxico. Meu bem-estar emocional. Como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Medos, frustrações. Eu estou acolhendo ou eu estou jogando para debaixo do tapete pro depois eu vejo isso? Pensamentos, professor, geram emoções e emoções geram atitudes. Cuidem disso. Então, quando eu falo em autocuidado, eu estou falando, professor, em cuidar dessas várias dimensões e automaticamente eu vou observar benefícios. O primeiro deles é justamente aquele que eu mais me preocupo, porém é o que eu mais estou prejudicando se eu não cuidar de mim mesmo, que é o aumento da minha produtividade. Professor, quando a gente cuida do nosso bem-estar, automaticamente eu estou pensando na minha qualidade de vida. Praticando o autocuidado, a gente garante uma disposição melhor, um foco, concentração, bom humor. Tudo isso melhora a nossa produtividade. Então, vocês viram como não é perda de tempo? Essa coisa do depois eu cuido de mim, porque agora eu tenho que corrigir provas e mais provas e lançar nota e preencher diário e fazer relatório. Gente, é justamente o contrário. Quando você cuida de você, quando você cuida de si mesmo, você vai aumentar a sua produtividade. Aumentar. Quando você
pratica o autocuidado, você melhora a qualidade das relações no seu trabalho. Por quê? Porque você não se torna tão reativo. Qualquer coisa é aquela pessoa que já estoura, que dá aquelas espinafradas, eu falo. Qualquer coisa é aquela pessoa que tá sempre na defensiva, né? Com receio. Não, não. Quando você cuida de você mesmo, você consegue manter o equilíbrio das suas emoções. É o autocontrole, a autorregulação. Então você consegue, inclusive, ter uma escuta mais empática em relação às outras pessoas e entender que as pessoas têm diferentes pontos de vista e que podem ser diferentes do seu ponto de vista. E tá tudo bem. Então, é muito importante, professor. É muito importante. E aí, por fim, o que fazer para praticar o autocuidado? Então, professor, lá no início do vídeo, eu disse que era muito importante esse olhar para si mesmo, essa escuta, aquilo que seu corpo, aquilo que a sua mente estavam querendo te dizer, e a partir daí buscar essas válvulas de escape. Perfeito, é isso mesmo. Mas é lógico que existem algumas coisas que são meio que, vamos assim dizer, padrões. Então eu vou apresentar algumas delas, até para que você veja, professor, que é uma questão de rotina e que são coisas muito básicas, muito tranquilas da gente inserir no nosso dia a dia. Então vamos lá. A primeira coisa, gente, energizar o nosso corpo. Quanto mais esse corpo tiver oxigenado, energizado, melhor. Ah, eu vou ter que ir para a academia? Não, uma voltinha no quarteirão, 5 minutinhos aí, uma caminhada. Isso inclusive ajuda a espairecer a cabeça. Vai dar uma volta com o cachorro, uma volta de bicicleta. Pensem que não é só uma questão de exercício físico para ter um corpo bonito, nada disso. É oxigenação. Isso a gente está ligado, então, à questão da circulação sanguínea. Levar mais oxigênio para o nosso cérebro. E quanto mais oxigenado esse nosso cérebro estiver, melhores estarão os níveis de atenção, de memória, de raciocínio. Então, é uma questão de saúde. Dá mais atenção, professor, nesse período agora, até o final do ano, a rotina do seu sono. Cuidado com esses eletrônicos, com aparelho celular, rede social. 50, 40 minutinhos antes de dormir, desliga, foge disso. Isso compromete sim, já tem estudos. Aliás, tem um vídeo meu que fala sobre a questão do sono e o uso de aparelhos eletrônicos. Então, cuidado. 40, 50 minutos antes, desliguem, professor. Beba água. Lembre da hidratação, cordas vocais, instrumento, ferramenta do seu trabalho. Tem que pensar nisso. Respiração. Gente, hoje eu fui levar meus filhos na escola, eu pratiquei a respiração diafragmática enquanto eu esperava o sinal abrir. Vocês estão vendo que isso são coisas que a gente consegue inserir na nossa rotina numa boa. Respiração. Lembrem-se, isso também está ligado à questão da oxigenação do nosso cérebro. Belo de um alongamento.
alongar os braços, soltar toda essa musculatura tensa aqui, olha, de ombro, de pescoço. Isso é muito importante e é uma coisa que você faz assim, ó, numa boa, tranquila. Vamos lá, professor. Isso ajuda. Pensar, professor, em pequenas pausas. Pequenas pausas. Momento que você vai beber sua água, ir ao banheiro, alongar um pouquinho. Isso ajuda muito, professor. Não faz a nossa cabeça ficar lá funcionando o tempo todo. Isso é muito importante. E por fim, gente, rotina planejada. Rotina planejada, professor, é rotina mais tranquila. Eu sei que na sala de aula, imprevisto é o que não falta. Sei bem disso. Mas, quanto mais eu puder diminuir o risco de ter imprevisto, muito melhor para mim. Melhor eu consigo lidar com esses agentes estressores. Mais eu consigo engajar os meus alunos durante a aula. Então, isso ajuda, uma rotina planejada ajuda, professor, a manter a turma mais concentrada. Portanto, diminui a probabilidade de indisciplina, de problemas aí relacionados ao comportamento. Eu sei, professor, que tudo isso que eu falei para você não é algo, é algo simples, mas eu sei que não é uma tarefa fácil. Principalmente porque a gente acredita que realmente, né, a nossa profissão, aliás, é uma profissão em que a gente lida muito mais com o cuidado com o outro do que com nós mesmos, né? A gente está acostumado a essa doação, a essa entrega. A gente acaba ficando mesmo sempre em segundo plano. Mas é aquilo que eu falei, é uma questão de consciência. Comece, professor, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Comece, se para você é mais tranquilo uma caminhada, né? Se é mais tranquilo pensar aí em melhorar a rotina do seu sono, mas são pequenas coisas e você já vai começar a perceber a diferença. O importante, professor, é começar. Coisa simples, é aquilo que eu falei, tá dirigindo no trânsito, respira. Levantou, alonga. Dê um tempinho hoje, vai fazer sua caminhada. Leva a sua garrafinha com água para dentro da sala. São pequenas coisas que você vai ver com certeza a diferença. Eu espero ter contribuído. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal, no YouTube, Cris Corsini Educação. Tem também as redes sociais, Cris Corsini Professor Sem Neura no Instagram e Cris Corsini Educação no Facebook. Gente, todos os dias tem uma postagem, tem um vídeo relacionado a essa questão da sua saúde mental, professor. Todos os dias. Como controlar a ansiedade, como lidar com o estresse, como reconquistar o seu bem-estar emocional, professor. Beijo!